Lá para 2010, uma editora começou a fazer clubes de leitura, em várias livrarias começaram a aparecer, e aí eu acho que as pessoas começaram a participar e ver que era muito legal e começaram a criar os seus próprios clubes de leitura. Você abre um livro, você abre um mundo, e você se abre para as diferenças do mundo, para as diferentes formas de viver. Eu aprendo mais coisas e os livros me deixam super feliz. Uma história vai começar, nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. O Clube de Leitura Lê Comigo começou no ano de 2011 e ele chegou para descomplicar a leitura literária na escola. Tornar o livro acessível, fácil, uma prática cotidiana. Era uma vez um menino que adorava ajudar a sua mãe. Um dia, ele foi fazer compras. Toda a comunidade escolar é inserida, desde crianças até seus responsáveis, todos os funcionários da escola. Ninguém fica de fora. E as famílias também se sentem contempladas. Eu gosto muito das coisas do Clube da Leitura e eu também gosto muito dos meus amigos que estão lá lendo. E como eu sei ler pouco, então meus amigos às vezes me ajudam. A escola que eu quero para mim é toda colorida, com as flores dos sentimentos, dos amores que lhe dão vida. A alegria de ler num clube é que você não fica desmotivada nem desmotivado. É importante o encontro de leitoras e leitores, um vendo o que o outro está lendo, respeitando o espaço e o tempo de leitura dos outros. Eu nunca participei de um clube de leitura, mas a proposta é muito boa. A professora escolhe dois alunos para ler juntos. Esses dois alunos escolhem um livro e eles ficam no meio da roda. Com o clube de leitura, eu pretendo ler bastante. A gente contempla no Lê Comigo todas as artes como se fossem vários rios que vão desaguar naquele mar da leitura. Esse gesto de abrir o livro, ele transforma vidas. A leitura literária não é um bicho de sete cabeças, de artistas ricos que moram longe ou já morreram, é algo do dia a dia, que a gente pode conversar sobre, pode trocar. E se a poesia é a meta, na rima que se completa, sou poeta cantador. Na pandemia, esse clube teve que se reinventar. Eu pensei, poxa, eu vou apostar no formato online, porque os livros, né, estão presos na biblioteca, mas as histórias estão em nós. Eu convidei os artistas para contarem os próprios livros. E o canal começou a deslanchar, porque foram muitas postagens. A criançada sentiu que aquele canal estava vivo, então foi muita interação. A história da Ritoca, uma história de quase que ia acontecendo uma coisa muito ruim com Ritoca. No ano passado, a gente gravou um podcast sobre vários livros. Cada dia, uma pessoa era o repórter. Fui pro TikTok porque eu percebi que a criança gosta daquela linguagem do vídeo mais curto. A gente está em todos os espaços, mostrando que a tecnologia e o livro, o objeto livro, são parceiros. Vale a pena preencher esse tempo com leituras. Experimenta e me conta. A leitura literária, ela naturalmente, ela vai trazer vocabulário. Ela vai melhorar aquela expressão oral, porque está convivendo com outros mundos, está dialogando com outros pares. É inerente esse resultado de melhora na aprendizagem. O importante é porque as crianças aprendem mais coisas, porque elas aprendem a ler, eles aprendem a usar seus sentimentos, várias coisas. Ela apanhava amoras nos galhos e do chão. Ao vê-la zumbi dos palmares, diria, nada foi em vão. Errava várias palavras do livro, também às vezes eu escrevia errado. Aí ela me ajudou, porque eu escrevi mais no clubinho e li mais.
O clube de leitura ajudou, assim, muito no meu aprendizado da minha leitura. O clube de leitura faz muito parte para mim, no meu coração mesmo. Ele é uma criança imperativa, é uma criança TDAH, tem dificuldade de aprendizado. Ele é uma criança que não conseguia ler, né, até os 9 anos. Hoje ele consegue ler super bem, ele consegue escrever bem, se expressar muito bem. Ele é uma criança que ama muito o livro. Criada em 2005 pela Rede de Desenvolvimento da Maré, a Biblioteca Lima Barreto surge a partir da demanda dos moradores do território local por um lugar dedicado ao livro e à leitura. E nosso maior objetivo é democratizar o acesso ao livro e à leitura por moradores da Maré de diferentes faixas etárias. Nós tivemos um grande desafio a partir da pandemia. No momento que a gente conseguiu alguns livros para distribuir, nós fizemos um kit, né, com livros, com materiais para desenho, para artes. E a gente foi nas casas, né? E a partir do desejo das crianças, a gente pensou no clube de leitura virtual. Cada livro a gente tinha que desenhar, recortar, pintar, colar. A gente não tinha como sair de casa, levar um filho na biblioteca. Então, o clubinho foi um incentivador dessa leitura, para que a criança pudesse, especialmente nesse período de alfabetização, que ela tivesse esse elo com o livro. Oi, meu amor, saudade, tudo bem? Nesses encontros, a gente foi percebendo quantas vulnerabilidades estavam presentes na favela, no território, e com a pandemia isso se escancarou cada vez mais. Então, a gente também conseguia, de certa forma, direcionar essas famílias para a equipe social da Rede da Maré, que conseguia, de certa forma, dar um apoio, tanto psicológico, tanto com a ajuda de segurança alimentar. E hoje a gente está aqui conseguindo continuar com esse clubinho, sendo que de forma presencial. Coraline, me empreste lápis cor de pele? Então, olhei de novo para minha pele. Peguei o lápis marrom e passei para o meu amigo. A gente pensa muito na questão da identidade, da criança saber onde ela vive, saber a que lugar pertence. A partir do desejo delas, a partir das inquietações delas, que a gente planeja, que a gente pensa qual leitura que a gente vai fazer, como que a gente vai abordar essa leitura. Taziani. Non est qui legit. O Valer um Livro começa com um blog e aí depois ele vai assumindo alguns formatos da televisão, alguns formatos em vídeo no YouTube. Loquitur de libris, genere literarum atque etiam. E aí acontece a pandemia. Sou professora também, então eu já estava num processo de dar aula gratuita para fazer com que a literatura seja mais acessível e fora dessa caixinha distante que a gente costuma ver em todos os lugares, né? Essa coisa mais elitista, que é inalcançável. E aí acaba que essas aulas também me dão abertura para falar com um público muito diferente do público que eu falava antes, que é um público que às vezes nem se identifica ainda como um leitor e que vai estudar para um vestibular e que vai precisar estudar literatura meio que por obrigação. E aí a minha meta é fazer com que ele ame aquilo. Já estava um movimento, principalmente lá fora, de algumas criadoras de conteúdo de literatura criarem grupos de leitura e o que a gente chama de sprints literários. Você abre a câmera, você começa a ler, a pessoa lê da casa dela, você lê da sua casa e parece meio que você está acompanhado. E penso, e se a gente fizesse um clube? No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Eu, de fato, acho que é um dos livros mais difíceis da literatura brasileira. E eu fico muito feliz de ter começado com Macunaíma, porque foi assim que eu consegui mostrar o quanto que a literatura pode ser aplicável no dia a dia e o quanto que a literatura fala de um aspecto social. O slogan de Macunaíma é o herói sem nenhum caráter. Por que, professora? Por que, Tati? Porque ele não tem nenhum caráter? É um mau caráter? Não! Ele não tem nenhum caráter porque ele é uma mistureba de coisa.
O ser brasileiro é uma mistureba de coisas. Agora a gente está no 17º ou 18º livro, só de clássicos da literatura brasileira, que tem sido a minha especialidade ao longo, né, da minha carreira e das minhas aulas. Este é o primeiro encontro de uma leitura conjunta deste livro que está aqui atrás de mim, ó, tá vendo? Que é a Autobiografia Pagu. O primeiro encontro é sempre um aulão para a pessoa, para o leitor em casa, ter uma base, e quando ele começa a ler o livro, ele já sabe do que se trata, por que aquele livro é relevante. Hoje ninguém vai precisar ler nada, ninguém vai precisar saber de nada, porque hoje o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre a Pagu, sobre a história da Pagu. Eu faço uma apostila de muitas páginas, a gente está lendo agora a Pagu, a apostila da Pagu tem 50 páginas, e a gente ainda tem um grupo no Telegram que eu converso o dia todo com eles, então assim, para dúvidas, para coisas, para comentários. Eu já tive muitos feedbacks, os mais emocionantes acabam sempre sendo aqueles de pessoas que não se consideravam leitores ou que não liam nada e que acabaram sendo ávidos, apaixonados por leitura. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau. Eu nunca fui fissurado por livros quando era criança. Eu acho que eu lia um pouquinho, como muitas crianças, com incentivo dos meus pais. Para quem não me conhece ainda, sou o Pedro Pacífico, tenho 25 anos. E, na verdade, eu voltei a ler mesmo, assim, foi no final da faculdade, quando eu descobri que existiam esses perfis literários. Depois de um tempo que eu estava seguindo esses perfis nas redes sociais, aí eu falei, pô, se eu tô lendo tanta coisa diferente, então eu quero criar para mostrar para as pessoas que elas também podem fazer isso. Os criadores de conteúdo de literatura, de maneira geral, que são os booktubers, booktokers, bookgrammers, né, que é sempre o book com o finalzinho da rede, com uma parte da palavra rede social, eles eram para ficar muito tempo, né? Não é de hoje que isso existe. Existe uma infinidade de criadores de conteúdo que falam de literatura na internet, que tem um público bem considerável. Hoje vamos falar de um tema que assusta muito as pessoas, que é como ler livros difíceis. O Bookster começou a crescer e a partir disso foram criando outras plataformas. Então eu criei o site, eu criei depois o canal no YouTube, criei o podcast, que é o Daria um Livro. E ano passado eu criei o clube de leitura conjunta, que é o Bookster pelo Mundo. Vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é viagem. Como uma forma de mostrar para as pessoas que a leitura não precisa ser uma atividade solitária, né? Você pode ser algo compartilhado e é muito bom quando é compartilhado. Separei aqui 5 livros, são 5 livros que vão retratar um pouco a história de 5 países diferentes. O Bookster pelo Mundo é um clube de leitura virtual, né? Então a ideia foi juntar 2 paixões minhas, que são os livros e as viagens, e cada mês tem um país que eu escolho, e a gente vai ler um livro daquele país. E aí a minha ideia foi fazer com que você pagando um pequeno valor a mais por mês, que é o Bookster pelo Mundo Social, você garante o acesso de um aluno de uma escola pública a esse conteúdo também. Eu tenho 350 mil pessoas lá comigo para falar sobre livros, realmente é muita coisa. Para o cenário triste que é o Brasil em relação à leitura. Mas a ideia é que, pô, é isso, o Brasil é gigantesco, dá para a gente atingir muito mais. Se a gente for comparar a leitura no Brasil com os franceses, por exemplo, né, que tem uma média de leitura de 23 a 24 livros por ano, e a gente tem aqui no Brasil de 2,1 ou 2,2 livros por ano, né, que as pessoas leem, é claro que a comparação ela é desigual. Mas, por outro lado, as pessoas leem o tempo todo. Né? As pessoas estão direto nas redes sociais. A sala de aula, por exemplo, eu que fui professor durante muitos anos, também é um lugar que nos engana, né, de a gente achar que os alunos não estão lendo, mas não estão lendo aquilo que a gente quer. Né? E a questão é a gente fazer essa ponte. E os clubes de leitura, eles são esse lugar de mediação, que é importantíssimo para a gente formar leitores. Né? Mais do que isso, né? Eu acho que é a ampliação de um público leitor mais sofisticado. Assim, né? Você tem ali pessoas que leem o livro, se aprofundam, né, nos temas e depois partilham, né, as impressões dos livros. Quando a gente chega aos 60, principalmente aos 70 anos, é justamente aí que cai o índice de leitura.
Enquanto os adolescentes leem 12, 15, às vezes até mais livros por ano, entre os mais velhos isso despenca para alguma coisa em torno de um livro apenas por ano. Nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. Eu sempre gostei de ler. Eu estudei só 2 anos na escola pública, mas eu aprendi a ler e a escrever bem, então eu tirei proveito disso, nunca parei de ler. O projeto começou a ser implantado no início de 2020, já beneficiou 1.700 pessoas, são 150 clubes que hoje, em cerca de 70 cidades no estado de São Paulo, e pelo menos um desses clubes, que é o Clube do Audiolivro, reúne pessoas de várias partes do país. O Clube de Leitura 6.0 acontece em 2 eixos diferentes. Um deles é aquelas pessoas que entram pela internet e elas são alocadas dentro de clubes de leitura com o seu perfil. E há um eixo que acontece nas instituições de longa permanência. A nossa instituição, ela tem 38 idosos, entre homens e mulheres. O clube começou no Padre Euclides dia 21 de junho de 2021. A participação de 7, 8 idosos. Cada semana, a Mona Lisa conta uma história, coloca uma música e cada um faz a sua reflexão. Cada um coloca aquele sentimento que está dentro de si. E a gente vai pelo método da biblioterapia nesse projeto, né? Que é a gente abordar a leitura, abordar esses textos literários de uma maneira que visa o desenvolvimento do ser a partir de um acolhimento ali, de trocas, né? Que às vezes se a gente estivesse sozinho, a gente veria por um lado as coisas, e aí a gente, quando está num grupo, a gente tem esse bate-volta, essa troca e cada encontro é uma descoberta diferente, né? Eu acho maravilha, para mim, ó, mexe com a minha cabeça, sabe? Eu fico mais calma, melhorou meu bem-estar, melhorou minha mente. É uma distração, é bom para o cognitivo, para o mental mesmo deles, porque com essa pandemia eles afastaram um pouco dos seus familiares e parou de participar das coisas que estão lá fora. Eu guardo também para mim, a hora que passar a pandemia, eu passar para meus bisnetos, contar para eles o que eu estou aprendendo aqui. Lugar de mulher. Na cozinha ou na varanda, no júri ou na presidência, nos caminhos da ciência, no filme ou na propaganda, no candomblé, na umbanda, na balada se quiser, na rota que lhe aprouver, na marinha ou na igreja, e qualquer lugar que seja, é lugar de uma mulher. O nosso clube ele tem uma preocupação que a leitura, a literatura, a autoria feminina seja o mais acessível possível. A gente está fazendo um encontro na praça, né, na famosa Praça do Coreto, para que a gente pudesse acolher os diferentes públicos, as crianças, os idosos, os namorados que estão na praça, as margaridas e garis que passam fazendo a limpeza. O Leia Mulheres, ele começou oficialmente em março de 2015, aqui em São Paulo. Eu, a Michele e a Juliana Gomes, que eu chamo de Juju, nos conhecemos há um tempo, somos muito usuárias de redes sociais. E aí, nas redes sociais, chegou em 2014 uma campanha de uma autora e ilustradora inglesa que chama Joanna Walsh, que naquele ano de 2014 ela estava propondo que as pessoas lessem mais mulheres. Muitas outras pessoas ficaram muito entusiasmadas com a ideia. Isso realmente foi um chacoalhão para a gente. E de repente, quando a gente viu, a gente já estava em todos os estados do Brasil. O nosso clube tem privilegiado a literatura local, né? Olhar para as mulheres que escrevem, estão próximas a nós, poder incluí-las nessas rodas de leitura é uma forma de não só fortalecer a literatura, quanto também fortalecer esse público que escreve. Essas mulheres que estão escrevendo e às vezes não encontram espaço
nas grandes editoras. Uma outra coisa é que as mediadoras têm necessariamente que ser mulheres, porque a gente queria que as mulheres também tivessem esse protagonismo de certa forma. O clube de leitura não é uma aula, não é uma palestra. Eu não sou melhor do que ninguém para falar de literatura, sabe? Eu ajudei a escolher o livro e é isso. E eu ajudei o encontro a acontecer. Mas eu não sei mais sobre o livro do que você ou do que qualquer outra pessoa. Cada um vai ter a sua interpretação e a sua interpretação também vale. Os clubes de leitura trazem essa perspectiva, né? De você fazer essas trocas de acordo com as suas vivências, e cada um tem uma interpretação diferente do texto literário, né? Uma das coisas que a gente percebe muito é: eu não tinha visto isso na minha leitura, ou eu não imaginava que isso poderia acontecer dessa forma com você, né? Ou eu não pensava que a escritora poderia ter feito dessa forma, ou ter dado esse sentido. Às vezes, você fazia um pensamento e morava nele, afastava-se, construía uma casa assim, longínqua, dentro de si. Era esse o seu modo de lidar com as coisas. Eu tive também um clube de leitura aqui em Porto Alegre, e eu ficava muito feliz quando eu conseguia trazer o escritor para conversar com a gente, né? Então, hoje em dia, quando eu recebo o convite dos clubes de leitura, eu fico muito feliz, né? Porque eu sei que ali as pessoas de fato leram o livro, discutiram, e estão com vontade mesmo, né, de discutir e de aprofundar, né, a leitura. O livro, ele se completa na leitura do leitor, né? E eu tenho a impressão que alguns desses grupos, eles iluminam o texto para o próprio autor. Então, eles trazem algumas questões e ligam, né, os pontos, né, de modo que eu, enquanto escritor, não tinha me dado conta. O Leituras Decoloniais, ele surgiu por uma iniciativa minha. Convidei as meninas, a Isa e a Pétala e a Maria, para somar forças junto comigo. Ele foi pensado antes do contexto de pandemia, mas inaugurado dentro desse contexto, né, em que pessoas já estavam muito propícias, né, a levar esse ambiente de clubes, né, e de reunião de leitores para esse ambiente, né, de internet. E deu super certo. Tivemos muitos apoios, muitos. Atingimos a meta do financiamento coletivo em 2 semanas. Temos pessoas da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, do sul do Brasil. Então, a troca é muito rica. A gente vê a carência, né? A carência de pensar e de conhecer os saberes que são desenvolvidos pela população negra. Então, por isso, o Leituras Decoloniais tem esse título, porque a gente entende que, primeiro, a gente precisa descolonizar, né, ter um olhar descolonizado para a nossa sociedade, que é muito racista, para depois a gente decolonizar. Então, entender que outros povos, outras culturas e outras raças também constroem saberes, e esses saberes são importantes e têm grande valor. É impossível, nos dias de hoje, você não tratar da diversidade, seja em qual for o campo. E ela também chegou na literatura, né? Eu acho que ela chegou até um pouco tardiamente. Um pouco não, bastante tardiamente, né? Porque houve também um certo esgotamento de um tipo de narrativa, que geralmente era feita por homens brancos da classe média, que estavam preocupados com as suas questões existenciais, né? O que não significa que não eram bons livros, né? Não é isso, né? Mas faltava contar uma outra parte da história do Brasil através da ficção, que não foi contado ou foi muito mal contado. Você nunca foi embora. Até o fim você acreditou nos livros, acreditou que poderiam fazer alguma coisa pelas pessoas. No entanto, você entrou e saiu da vida, e ela continuou áspera. Há nos objetos memórias de você, mas parece que tudo que restou deles me agride ou me conforta, porque são sobras de afeto.
Quando eu escrevo, né, eu quero, na verdade, mexer com as subjetividades, né? Isso significa sensibilizar as pessoas para algumas temáticas, sejam elas raciais, sejam elas das relações familiares, educacionais, né, políticas. Ainda não é tempo de contar algumas coisas para minha menina, mas o que sempre digo a Enine é que ela olhe bem para o rosto dela no espelho antes de deixar guiar por caminhos por onde mais tarde não seja capaz de ver a si mesma. Vozes Negras. Todo clube, né, tem esse momento, né, de compartilhamento das escritas que vem a partir da leitura, que é o Laboratório de Escrita Reflexiva, e que a gente percebe que existe um acanhamento muito grande, né, das pessoas chegarem naquele espaço, né, de ligarem a câmera e de abrir, então, o que escreveram e compartilhar, mas a gente fica muito feliz porque sempre tem pessoas que conseguem e todo mundo sai impactado por aquilo, sabe? E as pessoas se emocionam sempre com essa partilha. Para a nossa comunidade negra, isso tem muito valor. E isso pode inspirar outras pessoas também. Também a gente tem que incentivar, especialmente na favela, que essas crianças escrevam. E o clubinho incentiva a escrita. E aí, o que acontece? No futuro, você pode ter escritores da favela, da periferia. Eu fiz um livro da minha família. Minha mãe que até me ajudou e eu gostei até do livro, mas eu vou lançar mais um livro, que vai ser #FamíliaVerão. A gente começou a perceber que muitas participantes e muitas mediadoras começaram a escrever. Aí quando formou o Clube da Leitura, aí eu me vi incentivado a mostrar aquilo que eu tinha passado no caderno, e algumas coisas eu não precisei nem passar para o caderno, que já está na minha mente, né? O trem da vida. Quando o trem vem vindo, ele vê toda a passagem do trem em frente à sua casa. A máquina já passou, e como o trem é muito grande, eu da minha janela fico olhando cada vagão passar, comparando cada vagão humano que passa na minha vida.